Everyone, please take your seats back. Boa tarde a todos. Voltamos aqui ao próximo painel. The Future is Green, Lessons from Brazilian Mobility Industry. Convidamos por via online o CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus, membro do Executive Board do Grupo Traton, senhor Antônio Roberto Cortes. Nos últimos 20 anos, Cortes vem ocupando no cargo de presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus, com responsabilidade mundial pela marca de mesmo nome e também pelos veículos comerciais em toda a América Latina. Cortes foi reconhecido como personalidade do ano, Brasil, Alemanha, e ainda personalidade do ano da indústria automotiva. Também online temos o senhor Eduardo Munhoz, CEO Bravo Motor Company. Eduardo Javier Munhoz, desde 2011, lidera o grupo Arquibravo, que tem como foco a eficiência aumentada para veículos conectados, autônomos e compartilhados elétricos, trazendo para a realidade uma família de produtos que vão desde baterias, veículos, como táxis, vans e ônibus, e até mesmo sistema de armazenamento de energia. No Brasil, a empresa está desenvolvendo o Colossus Cluster, o único parque industrial de mobilidade elétrica a fabricar baterias, veículos e sistemas de armazenamento de energia da América Latina, com escala suficiente para impactar o movimento da economia verde na região. Convido também ao palco o senhor Marcelo Prim, gerente executivo do Senai, atualmente, então, como gerente executivo do Senai, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, atua na rede nacional de 27 institutos pelo Senai de inovação e 62 institutos Senai de tecnologia na Europa e na China. Muita coisa, hein? Maravilha. Além disso, é pesquisador visitante do Instituto Fraunhofer, IPQ, em Berlim. Não sei se meu alemão está muito bom, mas acredito que esteja. Fique à vontade. Obrigado. Fraunhofer. Perfeito. Bom, virando a página, né, vamos falar de indústria. Na COP26, a CNI, representando a indústria brasileira, firmou um pacto, um compromisso em nome da indústria brasileira, rumo a uma neutralidade de emissões até 2050. A indústria brasileira, ela representa cerca de 5% de emissões de dióxido de carbono. Não é tão impactante, né, ainda mais se a gente comparar com a questão de manejo inadequado de florestas, né, que tem em torno de 40%, um pouco mais do que isso. Mas se a gente falar de energia, a gente fala alguma coisa em torno de 20% em impacto em emissões de dióxido de carbono. Então, e desse total de energia, mais ou menos metade, 10%, o dobro do que seria a própria indústria de transformação, está relacionado à mobilidade. Então, esse painel aqui é muito importante porque ele tem um impacto que é o dobro do que a própria indústria brasileira, no que a gente fala aqui de mobilidade num escopo mais amplo. Então, é um prazer estar aqui em nome, representando a indústria brasileira, a CNI, o Senai, e acho que podemos passar aqui, então, para as apresentações, né, do Roberto e do Eduardo. Quem começa? Roberto? Posso começar. Bom, primeiramente, gostaria de saudar a todos, agradecer aos organizadores do Brasil Summit Europe pelo prestigioso convite. Gostaria de cumprimentar as autoridades, a direção do Hertz School, a pessoa da senhora Cornélia Vou, meus colegas de painel, você, Marcelo, Eduardo, e a todos os participantes deste Summit. Se possível, eu trouxe uns 10 slides, talvez para elucidar melhor o que eu gostaria de falar hoje. Seria possível ter os slides, Marcelo? Sim, o pessoal da organização que vai colocar, não é? É isso? Um minutinho. Só um minuto.
Se não for possível, vamos falar sem slides mesmo. Está entrando. Se o senhor quiser começar já, podemos. Então, o que eu gostaria inicialmente de falar que, como não poderia ser diferente, a próxima folha, por favor. O próximo slide, por favor. É isso aí. Esse é uma imagem que eu sempre uso para reafirmar que imagens como essa são inaceitáveis nos dias de hoje. Marcelo falava aí da poluição da indústria, é algo que realmente chama a nossa atenção e, como não poderia ser diferente, eu afirmo que a nossa grande preocupação é as emissões de gases nocivos à atmosfera. Se nós formos para o próximo slide, a gente pode ver que, infelizmente, né, os sinais do descontrole ambiental estão cada vez mais evidentes. A gente vê aí no Correio Brasiliense, a gente sabe que faz frio no sul, alguma geada, mas agora a gente vê aí uma situação de neve no Brasil, a gente vê a onda de aquecimento na Sibéria, lê nos jornais, nos noticiários, inundações absurdas aí na Alemanha, nos Estados Unidos, né? Indo para o próximo, e o Marcelo já falou disso. Próximo slide, por favor. O Marcelo falou disso na apresentação, que nós, a indústria, nós temos consciência que somos um dos que poluem, que levam o gás à atmosfera, e, especificamente, nós, do setor de transporte de cargas e passageiros, a gente também tem a consciência que a gente representa uma fatia dessas emissões de carbono no nosso país. Por isso, como está escrito aí, a Volkswagen Caminhões e Ônibus tem como propósito promover o transporte de pessoas e mercadorias, ônibus e caminhões, com energia renovável e limpa por meio de produtos ambientalmente responsáveis. Existem várias jornadas, e isso eu mostro no próximo slide, que nós procuramos esse tento de reduzir os níveis de emissões, e eu só elencaria aqui 3, que o primeiro seria uma jornada inercial, ou seja, seria o continuous improvement que todos nós fazemos, porque nós buscamos sempre a economia de combustível e se optimizando o combustível, você emite menos e também, mas de uma forma geral, ele mantém o modelo atual, né? E seguindo as novas legislações, como a história do Euro 2, Euro 3, agora Euro 5, e vamos para o Euro 6, automaticamente nós emitimos menos. O exemplo aqui é o CONAMA P8. Então, essa seria a forma inercial da nossa contribuição. Obviamente, nós seguimos as convergências globais, e um bom exemplo aqui seria a transição gradual para veículos elétricos, sejam eles de bateria ou de célula de combustível. Vou falar um pouco à frente, a gente acredita mais na questão de veículos a bateria. E no caso específico do Brasil, pela nossa notoriedade no desenvolvimento de biocombustível, usar esse tipo de energia na frota brasileira. Essa é uma preocupação que não vem de hoje. Gostaria de pedir a próxima slide. Mostra que a nossa cronologia aqui da Volkswagen Caminhões e Ônibus, já em 1987, ou seja, 35 anos atrás, nós já procurávamos ações nesse sentido e disponibilizamos caminhões movidos a etanol, principalmente para a operação de canavieiros, isso há 35 anos atrás, que, infelizmente, em função da sua baixa eficiência nessa aplicação, não houve continuidade, mas já era um início das investigações. Mais recentemente, em 2012,
E naquela época nós já estudávamos o lançamento dos caminhões movidos a diesel de cana-de-açúcar, muito similar ao que hoje conhecemos como biodiesel. Em 2012, apresentamos o biogás como alternativa sustentável no transporte de passageiros. Em 2014, ampliamos ainda mais essas opções de combustíveis sustentáveis com o uso do gás natural. Ou seja, é um trabalho evolutivo que não começou hoje, onde a nossa preocupação se torna cada vez maior. Eu diria que, mostrado na próxima página, o ano de 2021, o ano passado, em plena pandemia, o mercado brasileiro e latino-americano foi marcado por uma novidade pioneira, na qual nós nos orgulhamos muito, que foi a chegada do caminhão e-delivery, com zero emissões, bem como o seu ecossistema, que eu entendo que nós vamos conhecer um pouquinho mais aí nesse painel. No nosso caso, nós implementamos um ecossistema chamado e-consórcio, que mostra todas as soluções necessárias para a e-mobilidade e mostrando que o veículo elétrico, ou caminhão e ônibus elétrico, ele pode sim ser desenvolvido, produzido, comercializado e ter a sua manutenção garantida através desse sistema. Indo para o próximo chart, nós, da Volkswagen Caminhões e Ônibus, vemos os veículos elétricos como a melhor solução de mobilidade sustentável, entre várias outras, para o segmento de transporte, pelos seguintes motivos. E aí estão elencados nesse slide. Primeiro, por ter emissão zero durante a operação, ter uma redução significativa de ruídos comparados com veículos a combustão, usar fontes de energia limpa, seja eólica, solar, ter uma eficiência muito alta comparado com os veículos de combustão e uma redução expressiva no custo operacional. Indo para a próxima, só para mostrar que, no nosso estudo, a eficiência energética de um veículo elétrico alimentado por bateria é muito maior do que outros tipos de tecnologia, por exemplo, como o fuel cell. Conforme mostrado nesse chart aqui, na nossa opinião e nossos estudos, revelam aí pelo diagrama que um ciclo completo de produção, do abastecimento à operação de um veículo à bateria, possui uma eficiência energética de aproximadamente 75%, enquanto um veículo a fuel cell, essa eficiência apenas de 25%, em função das medidas necessárias, por exemplo, hidrólise, transporte de gás, depois volta ao modelo líquido. Isso faz com que essa energia seja menos eficiente. Indo para o próximo chart, quase finalizando a minha apresentação, só para reafirmar que um veículo elétrico ele emite 100 vezes menos do que um veículo a combustão, ou seja, não emite. O custo de manutenção e o custo de operação ele é ao redor de 50% menor, ou seja, é uma solução realmente muito boa. Por isso, indo para a próxima slide, nós realmente continuamos as nossas pesquisas nesse campo de mobilidade elétrica, não nos limitando ao desenvolvimento do produto, mas também trabalhando no desenvolvimento de todos os outros equipamentos que provêm da energia elétrica, como, por exemplo, as baterias. Hoje nós trabalhamos no desenvolvimento de uma bateria, tendo como nióbio como um dos principais componentes, que, se tudo der certo, resultará numa substancial redução de tempo na recarga, o que é um dos inibidores dessa tecnologia, de 40 minutos para 6 a 8 minutos de recarga. Trata-se de uma parceria que nós estamos fazendo com a mineradora CBM aqui do Brasil, com investimentos exclusivos privados. Nosso primeiro protótipo deve estar pronto no ano que vem. Finalizando agora sim a minha apresentação, dizendo que nem tudo é fácil na viabilização de uma nova matriz energética. A gente vê, como qualquer inovação, a gente tem a questão da economia de escala, do ovo ou da galinha, a questão da nacionalização de componentes, que também é muito baixo, e eu sempre uso o telefone celular como exemplo. Há 30 anos atrás, o quanto custava, como era difícil produzir, e hoje é realmente muito produtivo. O segundo inibidor que eu tenho, que é a próxima, é a necessidade de investimentos
em infraestrutura. Investir em produto já é bastante oneroso, mas também temos que prover o país como um todo com um sistema de recarregamento em todo o território nacional. Só para exemplificar, isso seriam necessários 150 mil carregadores em todo o Brasil para que a frota fosse atendida. Por isso que nós acreditamos que a aplicação urbana é a mais viável, que não precisa de tanta infraestrutura. Nesse sentido, dadas essas dificuldades, e é o que está mostrado na próxima, nós acreditamos que seria necessário um incentivo para essa nova tecnologia, por exemplo, redução de imposto, desconto na isenção de recarga, nos pedágios, na Zona Sul. Aliás, são medidas que nós já observamos aí como em países como a Europa, Suécia, Estados Unidos e Alemanha. Agora sim, finalizando o meu último slide, gostaria de reforçar a nossa determinação por uma mobilidade sustentável, tanto é que a Volkswagen Caminhões e Ônibus é signatária do Pacto Global da ONU, alinhando nossos objetivos estratégicos aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Muito obrigado pela atenção e permaneço à disposição para discussões futuras. Obrigado, senhor Roberto. Muito bacana que a gente não combinou o jogo, né? Mas o próximo painelista, aqui é o senhor Eduardo Munhoz, ele vai falar especificamente do desenvolvimento de baterias com tecnologia nacional. É importante nesse novo mundo, onde a gente trata da questão da mobilidade. Passamos por uma pandemia, estamos ainda na pandemia, temos conflitos geopolíticos, a gente observa a fragilidade das cadeias globais de suprimento, de fornecimento. Então, é importante que a gente tenha uma indústria forte no Brasil que forneça as baterias, né, que o senhor Roberto Cortes acabou de apresentar. Então, já não combinamos o jogo, mas ficou perfeitamente alinhado. Eduardo, por favor. Obrigado, Marcelo. Prazer. Eu quero agradecer. Bom, vou fazer minhas as palavras do Roberto, que ele agradeceu todo mundo muito bem. Então, eu vou agradecer também as mesmas pessoas e as mesmas situações que o Roberto agradeceu. E agora eu quero agradecer ao Roberto por ter planteado o problema também. Vai me poupar uns minutos aí de ter que explicar sobre o problema e sobre situações, porque ele fez um trabalho excelente em plantear o problema. Obviamente que o problema em si mesmo é um problema altamente complexo, acho que devemos convir nisso, e que problemas complexos raramente têm soluções simples, né? Então, o trabalho que nós temos como indústria, desde a mineração até ao sistema de carregamento e as frotas de veículos para servir tanto mercadorias quanto pessoas, não é simples, mas também não é impossível. Eu acho que é uma discussão e um trabalho que já tem uma evolução bem longa no tempo. No nosso caso, tem quase 15 anos, né, que é um pouco mais, que nosso fundador iniciou essa caminhada, e que nós, como empresa nos Estados Unidos, desde 2012, estamos transitando por esse caminho de grandes mudanças na mobilidade que são necessárias para nós solucionarmos o problema grave que nós temos a respeito da contaminação. Só para adicionar um dado não menor ao que o Roberto expressou muito bem, nós temos ao redor de 9 milhões de mortes em decorrência da contaminação do ar todos os anos, independentemente da quantidade de mortes e destruição que a mudança climática vem provocando e vai provocar nesses próximos anos. Então, nós resolvermos a questão da contaminação no setor energético e no setor de mobilidade, que em geral é responsável por quase 60% das nossas emissões, acredito que seja um tema fundamental a ser resolvido. Como bem o Marcelo estava expressando, tudo isso que nós estamos desenvolvendo e que queremos fazer tem um fator fundamental e central, que se chama baterias. Sem baterias, dificilmente nós teremos 100% renováveis, porque as fontes de energia renováveis são, em essência, instáveis e não contínuas.
portanto, as baterias se transformam em um eixo fundamental, inclusive, obviamente, como fonte de energia para os veículos com motorização elétrica. Da nossa parte, coincidimos 100% com a visão da Volkswagen, a respeito de que veículos elétricos com baterias são a melhor configuração para resolver o problema. Não enxergamos nem eficiência nem viabilidade no desenvolvimento de hidrogênio como fonte de energia para a mobilidade. Pode ter outras utilizações para o hidrogênio, mas com certeza não é na mobilidade. Eu tenho escutado também muito ao CEO global da Volkswagen falar sobre isso e é coincidente com nossa visão. Acho que nós estamos aqui para trazer uma visão brasileira, né, ao assunto. Faz mais de um ano a nossa empresa decidiu instalar uma planta industrial no Brasil. Estamos trabalhando muito forte para isso acontecer. Bons anúncios a ser feitos aí no mês próximo. É fundamental entender não só a situação climática e de mercado a respeito dos veículos elétricos, sino também entender um pouco a situação geopolítica que nós temos de acesso, sobretudo, aos materiais para produzir as baterias que vão dentro dos nossos veículos elétricos. É uma oportunidade ímpar para nós. Quando a gente olhou para o mapa e tinha uma grande atividade no setor de baterias e materiais para baterias, tanto na Ásia quanto na Europa e nos Estados Unidos, mas não tinha nada na América Latina. Curiosamente, na América Latina, nós temos provavelmente uma boa parte dos materiais necessários para produzir essas baterias e uma parte importante do mercado, né, em questão de mobilidade pública e de mobilidade de mercadorias com veículos. Então, a nossa oportunidade hoje aqui no Brasil é não só nos transformarmos em um fornecedor de baterias de lítio para a indústria, senão também contribuir com a nossa parcela de desenvolvimento de veículos elétricos, assim como nós estamos fazendo. O Bravo Motor Company é uma empresa de desenvolvimento de veículos. A nossa proposta está muito direcionada ao futuro da mobilidade, a respeito de veículos elétricos compartilhados, conectados, algum dia autônomos, quando a legislação permitir. A nossa visão é justamente ir na direção de uma mobilização, tanto de pessoas quanto de mercadorias, com a menor quantidade de veículos possíveis e de energia possível, porque os recursos não são ilimitados, né? Nós temos recursos limitados. Mas, por outro lado, sempre me fazem essa pergunta, por que o Brasil? Né? Eu acho que um dos objetivos desse evento era justamente nós dizemos por que nós estamos encarando esses investimentos no Brasil. Nós temos no Brasil quase todos os materiais críticos, e eu acredito que até 95% das necessidades materiais em matérias-primas, né? Obviamente que essas matérias-primas precisam se transformar em materiais para baterias e em baterias antes de que Roberto e a gente mesmo possa colocar baterias dentro dos nossos veículos elétricos para servir o mercado. E esse eu acho que é um desafio importante, nós estamos trabalhando nele, trazendo empresas do mundo inteiro para investir nessa cadeia de valor. Mas, de novo, não podemos ter tanto Volkswagen como nós e como o restante da indústria. Nós podemos ter os veículos elétricos mais verdes do mundo, provavelmente, se nós formos bem-sucedidos na produção de materiais para baterias e de baterias local, né? Então, hoje nós temos a situação de que as matérias-primas saem do Brasil para ir para a Ásia, para depois voltar em forma de baterias ou de materiais para baterias para o Ocidente. Geralmente produzidas baterias em algum lugar que vão para um outro lugar onde são colocadas em veículos, onde depois provavelmente atravessam o Atlântico para poder entregar de novo esses veículos para o mercado. Então, é evidente que nós temos um problema aí logístico, mas sobretudo de nossa pegada de carbono, né? Porque há uma dissociação entre o mercado, a origem de materiais e a produção dos mesmos. É uma oportunidade ímpar para nós no Brasil, de nos transformarmos em um fornecedor confiável de materiais críticos para a produção de baterias ou inclusive de veículos.
O Roberto sabe muito bem, eu não vou explicar isso para ele, que o desafio é enorme, porque hoje nós estamos em menos de 1% dos veículos sendo vendidos elétricos. Em alguns lugares do mundo esse percentual é bem mais alto, mas se não formos no geral, hoje é realmente inexpressivo ainda. E mesmo assim, nós ficamos sem materiais e sem baterias. Então, é evidente que o problema é um problema grande. Mas também a solução está aí. Eu acho que depende da gente mesmo começar a trabalhar em colaboração. Eu acho que não é um momento para pensar em concorrência, em competir. É um momento para sentarmos numa mesa e começar a colaborar sobre como nós chegamos onde queremos chegar, porque a demanda hoje não tem limites. Né? Se nós tivéssemos hoje 100 gigawatt-hora de bateria estariam vendidos, né? Nós temos hoje empresas importantes no mercado de veículos elétricos que estão com 4 fábricas próprias de baterias em operação e ainda tem que comprar 45 gigawatt-hora de um terceiro, porque não tem baterias suficientes. E exemplos de veículos elétricos vendidos que não podem ser entregados por falta de bateria, eu não vou, nem vou falar, porque é só googlear que você vai achar uma grande quantidade de artigos a respeito disso. Dito isso, hoje o nosso foco é justamente poder anunciar aos nossos, eu chamo de parceiros de mercado, né, a indústria local, não só de veículos elétricos, sino de sistemas de armazenamento de energia. O Roberto bem explicava a respeito da necessidade de infraestrutura de carregamento, mas indo um pouco mais profundo na ferida, né, até o osso, né, Roberto? Nós temos um problema sério de distribuição elétrica também, né? Então, essa ineficiência e essa falta de crescimento no setor de distribuição elétrica não é só no Brasil, é global. É um problema que nós temos na Califórnia também, aqui na nossa casa. Só pode ser atendida a partir de baterias que comecem a descomprimir as linhas de transmissão, a linha de distribuição. Portanto, esses sistemas de carregamento, e hoje isso é bem notável em vários lugares do mundo, começa a ser no ambiente de DC-DC, né? DC-DC, com a menor perda de transformação energética e sem estar afetando tanto as necessidades, sobretudo nos horários de pico, da rede elétrica para o carregamento desses veículos elétricos. Depois, a respeito da questão de carregamento desses veículos, obviamente que é muito importante que nós entendamos, e isso quem estamos dentro da indústria sabemos, só que o público em geral não, e vamos precisar evangelizar muito a respeito disso, não seria inteligente para nós plantearmos a substituição do veículo diesel por um elétrico e simplesmente fazer isso. Eu sempre coloco o exemplo, eu gostei do exemplo do telefone do Roberto, justamente porque eu sempre uso um exemplo parecido, mas não igual. Se nós substituirmos veículos elétricos por veículos a diesel e utilizar um veículo elétrico como se ele fosse diesel, como toda operação de substituição, seria como se a gente pegasse o telefone, o smartphone que nós temos hoje, e nós usássemos ele plugado na parede e só para fazer ligação, né? Estaríamos subutilizando a capacidade tecnológica monstruosa que um smartphone tem. O veículo elétrico é um computador com rodas. Então, claramente, nós precisamos começar a pensar em frotas integradas, em sistemas de carregamento por indução em rotas. Precisamos começar a pensar em uma infraestrutura diferente e uma realidade diferente de mobilidade, além da mera eletrificação das nossas frotas. Acho que a eletrificação das frotas, ela hoje está já com um conceito bem aquém do que nós precisamos desenvolver e do que nós precisamos propor. E principalmente porque a gente precisa colocar a menor quantidade de baterias possível nos nossos veículos para poder ter mais veículos com baterias. Então, claro para nós que nós precisamos ser muito mais eficientes no uso dessas baterias, porque é um recurso escasso, assim como é escasso hoje a provisão de materiais para a produção dessas baterias. Ricardo, desculpa eu trazer uma pergunta, porque eu acho que você está tocando em alguns pontos que são muito interessantes. Primeiro, o ponto que você trouxe é de que é um problema complexo. Então, soluções simples não trarão a resposta necessária
também não será a curto prazo. Né? A segunda questão é de que ninguém faz nada sozinho, ninguém inova sozinho, né? Então é necessário você ter uma cadeia de parceiros, uma cadeia de fornecimento dessas soluções. Então eu queria fazer uma pergunta novamente a vocês dois, trazendo de volta essa temática. Os veículos de carga a bateria são a única solução para o Brasil? Ou seja, ou a gente está falando aqui de um conjunto de soluções, como célula combustível combinando com etanol, a nossa biomassa no Brasil, para outro tipo de transporte, por exemplo, entre estados, grandes distâncias ou elevada carga. Então, essa é a primeira pergunta. Mas a principal, que você também trouxe, que eu acho muito bacana, é por que Brasil? Né? Eu já trouxe um pouco da resposta, mas principalmente onde há espaço para colaboração entre Brasil e Europa. Estamos aqui em Berlim, na Alemanha, onde muito se fala de hidrogênio verde, de uma nova geração. Os problemas aqui são diferentes do Brasil, pela natureza da matriz energética, mas as tecnologias em si são insumo para a resolução de uma série de problemas, inclusive sociais, no Brasil, como trouxe a Isabela Teixeira. Né? Como a gente concilia... a pergunta ficou longa, né? Mas vamos lá. Vamos partir, vamos quais são as dividir essa oportunidades? Quais são as combinações de soluções para trazer uma resposta para o Brasil? Segundo, quais são os parceiros e que tipo de oportunidades de parceria com a Europa a gente pode encontrar e como a gente pode desdobrar isso em desenvolvimento social também? Sim, se me permitir, eu vou começar e Roberto pode ir na sequência ou em cima de mim, como quiser. Nossa visão é uma visão de que precisamos construir pontes, né? Então, a transição ela não vai ser imediata. Até porque nós estamos explicando que nós temos um problema de supply chain e nós precisamos também levar em consideração, principalmente, os vetores energéticos que cada país tem, né? Então, no caso do Brasil, o etanol é um vetor energético importante. E nós temos essa questão de, como eu expliquei agora, que é a falta de baterias. Eu acredito que um plug-in hybrid com alguma geração estacionária de energia para um pack de baterias com motorização elétrica possa ser uma boa forma de encaminhar uma transição. Temos estudos já feitos sobre isso. Nós tínhamos uma proposta no seu momento, há alguns anos atrás, utilizando gás natural comprimido, né? Porque era o vetor que existia na Argentina nessa época. Mas não acreditamos no motor. Primeiro, não acreditamos na célula de combustível como solução. Acredito que isso aí é continuar com estender a agonia do que nós estamos vivendo hoje. Mas depois, o motor a combustão ele não deve mais do que ser hoje provavelmente de forma estacionária um gerador de energia que alimente baterias e motores elétricos na movimentação de veículos em si mesmo. Isso como primeira parte da pergunta, eu vou deixar o Roberto, que eu acho que está querendo falar. Primeiro, endossando as suas palavras, realmente, eu acho que o que nós precisamos aqui, além do esforço da indústria automobilística em desenvolver produtos, ter parceiros como vocês que estão investigando, estudando e investindo em serviços, né? Em outras peças que complementam o produto em si. E, especificamente, no que tange, Eduardo, que você falou da bateria, me dá muita alegria saber que vocês estão determinados a produzir baterias aqui no Brasil, porque hoje, baseado em dado real, nós somos obrigados a importar bateria da China. E a China não é perto, e a bateria pesa, a bateria é perigosa, ela custa muito caro com frete, com seguro, etc. A bateria chega aqui no Brasil, Eduardo, custando o equivalente ao que custa um caminhão. Então, é um absurdo o custo que se paga justamente porque nós não temos isso aqui na indústria nacional. E é bom escutar de você que o Brasil tem tudo para desenvolver baterias aqui. Então, contamos com vocês
nesse esforço. E que, ok, você mencionou que são baterias de lítio, que são a maioria hoje. Eu falei que nós acreditamos no nióbio também como alternativa, mas é sempre uma alternativa. E também gostei da sua colocação do smartphone. Nós estamos vendo a eletricidade também com um princípio de um smart trucks, onde nós vamos ter um caminhão totalmente conectado, como a gente vê no smartphone, elétrico, sustentável e, num futuro próximo, autônomo. Então, ele vai ser o nosso Smart Trucks. Agora, respondendo à pergunta do Prim, e acho que isso, de alguma forma, eu respondi na apresentação, realmente, em termos de análise de eficiência, o veículo, principalmente o de transporte de cargas e pessoas. Automóveis, talvez a gente possa falar de etanol, que tem um motor de ciclo Otto, funciona de uma forma diferente, mas caminhões e ônibus, realmente, a eficiência de um veículo elétrico a bateria, ela é 3 vezes maior do que um de célula de combustível, além dela requerer uma menor infraestrutura. Você pega, por exemplo, hoje, por que nós lançamos o e-Delivery? Porque ele é um caminhão com aplicação urbana e com isso você não precisa ter postos de recarregamento no Brasil inteiro. Uma aplicação urbana, por exemplo, de uma empresa como a Ambev, tem uma preocupação ambiental muito grande, está disposta a pagar um pouco por essa inovação, mas, em compensação, ela compra o caminhão, nós vendemos o recarregamento e espero, com a ajuda do Eduardo também, tratar da ciclo da bateria, que é outra preocupação, e, com isso, o veículo roda num perímetro pré-determinado e, à noite, ele reabastece. Isso faz com que você não precise muitas baterias, porque você pode ir recarregando todo dia, ou, em caso de ônibus, você pode carregar quando ela para e anda também. Então, respondendo essa parte da sua pergunta, eu posso dizer que nós somos realmente, cientificamente, certos que nós estamos no caminho correto. E agora, com relação ao relacionamento com a Alemanha, eu acho que nós temos sorte, como o Brasil, de ter um relacionamento científico, tecnológico intenso e de longa data com a Alemanha. Nós vimos isso nos painéis anteriores. Especificamente no nosso caso, a gente ainda tem o benefício de termos acesso ao grupo Volkswagen e Traton, que nos proporcionam os resultados de pesquisa, ou que desenvolvemos produtos juntos, testamos essas novas tecnologias. Eu posso dizer que, sem me alongar muito, que os recentes lançamentos como o Volkswagen e-Delivery têm um DNA brasileiro e alemão, porque a montadora concilia as mais avançadas tecnologias de mobilidade das matrizes, como eu estou mencionando a elétrica, com a realidade dos países que, no nosso caso, é de extrema importância que as empresas, os centros de pesquisas, aqui e na Alemanha, continuem unidos, desenvolvendo soluções de transporte e mobilidade sustentável. E eu posso dizer que essas inovações são geradas por tecnologias, principalmente que vêm de países de primeiro mundo, mas são adaptadas aqui para a nossa realidade, não é o one-to-one, né? Nesse sentido, é importante ter, e eu fico contente com o que o Eduardo fala, que uma engenharia local é essencial se adaptar, se estabelecer no Brasil, se adaptar a essas tecnologias, no sentido de atender às necessidades brasileiras, entrando na questão Brasil-Alemanha. Se vocês me permitem adicionar a isso aí, a respeito da relação Brasil-Alemanha, acho que é uma relação de longa data, né? Nós temos empresas como a Siemens, que eu acredito está perto de onde vocês estão aí na Alemanha, que tem mais de 110 anos de presença no Brasil, né? O Instituto Fraunhofer, que é uma referência na área de desenvolvimento de baterias, com quem a gente está já em conversações sobre a testagem das baterias de próxima geração. A respeito da tecnologia de baterias em si, nós temos tecnologias consolidadas como o lítio-ferro-fosfato,
obviamente o NMC está aí em uma crise, né? Entre seus próprios materiais e a segurança, mas tem uma série de novas tecnologias surgindo. A menção aí ao nióbio é uma bateria de lítio, né? Continua sendo uma bateria de lítio que tem um anodo de nióbio com óxido de titânio, que tem características muito particulares de carregamento rápido. Provavelmente nós não estejamos falando de novo de substituir uma tecnologia para outra. Eu acho que de repente vai ter nos packs de baterias dos próximos veículos diferentes tecnologias de baterias para diferentes usos, né? Tem, por exemplo, uma melhor utilização, um melhor aproveitamento do freio regenerativo, por exemplo, a partir de você poder carregar mais rápido a bateria com um anodo de nióbio e óxido de titânio, por exemplo. Mas o restante da bateria pode ser de outra tecnologia que tenha uma densidade energética maior. Então, essas questões que são muito relacionadas a estar muito dentro da cozinha, do mundo da bateria há tantos anos, como é o nosso caso, mas desde 2011, tem 11 anos já, é o que nós achamos deve estar acima da mesa nessa colaboração, nessas conversas entre Volkswagen e nós, entre tantos outros que estão também na mesma situação, e acredito que entre todos, né? Porque, como eu disse, o problema é complexo e vai precisar da colaboração de todos. A gente precisa tomar decisões inteligentes nesse momento, que venham a manter a indústria brasileira automotiva e do setor energético em pé. E, ao mesmo tempo, poder participar desse mercado global, né, a partir do Brasil. Acho que nós temos no Brasil muito para construir, muito para ensinar também ao restante do mundo, se formos inteligentes o suficiente para sentar e trabalharmos juntos, em vez de tentar cada um por si achar uma solução. Muito obrigado aos senhores painelistas. Eu tenho uma pergunta aqui do público, da Rúbia Santos. Resumindo, ela pergunta aos senhores em relação à questão do transporte público, né? Qual a visão dos senhores ao famoso, desculpa aos tradutores, o busão, né? Porque, se eu não me engano, só a cidade de São Paulo tem mais ônibus de transporte público que todos os Estados Unidos em relação a isso. Então, qual é a visão dos senhores? A gente tem 6 minutos aqui, menos um pouco, talvez até 4 para responder, é pouco, para a gente passar para o público aqui mais uma pergunta. Mas é isso, a pergunta da Rubia Santos. Vocês me permitem, eu vou responder em 1 minuto. Eu diria que o conceito que eu falei aqui para caminhões entrega urbana, que precisa uma infraestrutura menor, você tem condições de utilizar regeneração no para e anda, ele se aplica muito também nos ônibus, ou como a Rúbia falou, no busão. Então, eu acho que a tendência de ônibus elétricos também é uma, e também não descarta ainda a questão também que é elétrico pantográfico também, mas eu acredito mais na bateria. Reforçando isso aí, indo para números mais concretos, não, o São Paulo não tem mais ônibus que os Estados Unidos, mas o Brasil tem 390 mil ônibus oficiais, fora os que prestam serviços privados, contra 80 mil que tem os Estados Unidos. Então, a região, a América Latina, tem uma malha de transporte público de ônibus muito robusta, né, e muito grande, que precisa ser atendida. Hoje, na mão de empresas chinesas quase na sua totalidade. Então, é uma grande oportunidade para nós. E o que o Roberto estava dizendo aí é totalmente certo. E já, antigamente éramos nós que falávamos, né? Agora já tem cases, né? Tem a cidade de Santiago, a cidade de Bogotá. Santiago esse ano vai chegar a 2.000 ônibus, né, elétricos. E tem esses estudos, né, dos órgãos financiadores, tanto o BID quanto o CAF, demonstrando uma redução de custo operacional superior a 65%, 70%. E isso porque hoje só estamos substituindo diesel por elétrico. No momento que a gente começar a utilizar essa tecnologia de conectividade e demais, e sistemas de carregamento em rota, etc., essa eficiência vai aumentar e esse custo operacional vai baixar. Portanto, com o nível de financiamento global que nós temos disponível, a taxa de juros muito baixas, com o aumento dos créditos de carbono no mercado internacional, e essa eficiência, eu acho que a transformação dos ônibus elétricos não só fazem sentido, senão são praticamente um mandate, né? uma necessidade imperiosa
de levar em diante. Hoje, obviamente, o Roberto vai coincidir comigo, está nos faltando baterias para a gente colocar mais ônibus na rua, mas hoje, se você for comprar, por exemplo, aqui no Brasil, um ônibus de piso baixo, né, um chassi de piso baixo, para que alguma carroceira faça esse ônibus e coloque ele na rua, estamos falando de quase 7 a 8 meses de espera. Bom, a gente também não tinha combinado isso, mas eu perguntei exatamente sobre a questão de ponte entre Brasil e Europa, e a questão, né, que o Eduardo trouxe, por que Brasil? Porque no Brasil, né, eu estou aqui como representante do Senai, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Hoje o Senai não é só aquela escola técnica onde a gente prepara jovens, principalmente de baixa renda, a terem a oportunidade de um trabalho na indústria, mas a gente criou, nos últimos 10 anos, em parceria com a Fraunhofer, aqui de Berlim, IPK, a maior rede privada de apoio à atividade de inovação industrial. Temos os principais projetos de pesquisa e inovação do Brasil hoje, tem sempre um Senai envolvido. A gente tem um Instituto de Eletroquímica em Curitiba, e eu queria convidar tanto o Roberto quanto o Eduardo, que todo mundo que estiver nos assistindo, principalmente de quem é da indústria, mas também startups. Vocês estão aqui, são todos jovens, estão sempre de olho, né? Muitos provavelmente aqui trabalham em startups ou têm startups. Mas o fato é que a gente vai lançar, João Vitor, lá no dia 25 de maio, um desafio de 24 milhões de reais para desenvolvimento de baterias no Brasil, desenvolvimento de cadeias sustentáveis para fornecimento de baterias no Brasil. 24 milhões de reais, um desafio para empresas, startups, pequenas, médias de tecnologia, mas também grandes, como a Volkswagen e como a Bravo Motors, né? Também estão convidados a participarem desse desafio, porque a gente precisa, de fato, ter uma indústria forte no Brasil. A indústria é o segmento da economia brasileira que mais exporta. Todo mundo acha que o agro é pop, mas a indústria é mais ainda, né? É o setor que mais importa no Brasil, é o que tem os melhores salários médios de todos os segmentos da indústria brasileira, e é o que mais investe em P&D, em pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. A gente precisa de mais políticas públicas, né, fortalecer as que já estão colocadas, como a Embrapi, né, que é o melhor mecanismo, mais ágil, mais flexível, que fala a língua da indústria. A gente precisa de uma indústria mais pujante, mais inovadora, que traga, e a gente vai fazer esse desafio em parceria com a Fraunhofer. Então vai ser um desafio Senai Fraunhofer para exatamente criar essa ponte entre Brasil e Europa, por meio da Alemanha, para desenvolver baterias no Brasil, para o Brasil. A gente tem tempo ainda? Como é que tá? Então tem mais uma pergunta do público em relação ao Rota 2030. Qual é a visão da empresa dos senhores em relação a isso e como está alinhada a estratégia da empresa? Bom, a Rota 2030 ela contempla uma melhora geral na questão ambiental e, obviamente, nós fazemos parte dos planos e a eletrificação é um fator integrante desse compromisso e nós, da Volkswagen Caminhões e Ônibus, estamos seguindo a regra nesse sentido. Bom, nós ganhamos um subsídio da Rota 2030, nós temos mais de um ano fazendo o desenvolvimento de materiais para baterias no Brasil, nesse caso em parceria com o CETENANO, da Universidade Federal de Minas Gerais. Temos transformado o rejeito industrial brasileiro em plataforma de carbono para um novo catodo. Esse paper está sendo publicado logo mais, com resultados excelentes, por sinal. E justamente isso que nós estamos fazendo agora é, a partir desse Rota 2030, é não só escalar essa produção desse material, senão já estar testando, né, células completas na Alemanha, justamente, para nós começarmos já a mostrar esses resultados e levar essa produção à escala industrial. Portanto, eu acho que o Rota 2030 planteia, como bem o Roberto está dizendo aí, objetivos. Sim, obviamente, hoje no Brasil, os incentivos fiscais e a pesquisa desse movimento nessa atividade, ela é muito inexpressiva se a gente for comparar com o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos hoje nessa indústria.
E é uma coisa que com certeza a gente precisa também melhorar, mas também vai ser produto dessa união e de conversa entre todos nós e nossa interação com o governo no futuro próximo. Bom, eu acho que tem mais uma Tem pergunta? pergunta da plateia? Deixa eu pergunta aqui da plateia. Ah, legal. Ok, ótimo. Muito obrigado. Está funcionando? Tá. Tá. Então, muito obrigado. Tenho uma pergunta principalmente para o Roberto Cortes, mas talvez os dois senhores possam responder. Meu nome é Timon Leopold, eu trabalho no Ministério do Meio Ambiente da Alemanha e achei sua apresentação muito interessante, muito obrigado. E principalmente a parte sobre as baterias à base de nióbio. Pelo que sei, o Brasil é o maior produtor de nióbio no mundo e, por isso, na verdade, tenho duas perguntas. A primeira é como o senhor avalia o potencial dessa tecnologia, também considerando os custos da produção. E a segunda pergunta é, o senhor consegue imaginar um ecossistema de produção desse tipo de bateria dentro do Brasil? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Timo. Realmente, esse é como eu falei, é um dos desenvolvimentos recentes nossos. Nós somos procurados pela CBMM, que é um grupo brasileiro do setor metalúrgico, que nos expôs os benefícios do elemento químico nióbio, e concordando com o Eduardo, ele não substitui o lítio, ele é adicionado à bateria, e segundo a CBMM, junto com Toshiba e outros players mundial, eles acreditam que uma aplicação desse elemento químico na bateria, a maior vantagem seja a rapidez na recarga, porque principalmente no veículo comercial, o tempo realmente é dinheiro, e você não pode deixar, hoje é a média, 40 minutos para você abastecer, ou depende da recarga, pode ser até 3 horas, reduzir de 40 minutos para 6 a 8 minutos. Então, isso tem um ganho operacional muito grande. Obviamente, aí respondendo à sua segunda parte, nós sabemos que o nióbio custa, então tem aí um trade-off que seria o custo adicional, mas por isso que nós estamos trabalhando junto com eles. Nós estamos provendo o teste na real conditions, usando a bateria com nióbio, principalmente em ônibus, e aí de uma forma pantográfica, onde ele pararia e ia recarregando sem perda de tempo, os famosos 40 minutos. Mas é muito cedo para a gente chegar numa equação financeira e falar o nióbio é a melhor solução. O que nós sabemos, e isso ainda vai ser testado no real timing, é que ela deve aumentar muito a velocidade da recarregamento. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas esse é o status que nós estamos. Só para somar isso aí, nós tivemos conversa também com a CBMM, isso, como bem o Roberto está dizendo, é um esforço da CBMM com a Toshiba. A característica principal, justamente, que é carregamento rápido, tem a questão do custo, né, do nióbio e o titânio, que são justamente os dois materiais que se usam nesse anodo, e tem uma questão de densidade energética baixa também, que deve ser outro complicador. Por isso que eu estava falando antes, e acho que era um pouco a resposta a essa pergunta, eu acho que uma tecnologia válida para complementar tecnologias com densidade energética maior e menor custo, justamente não só na carga rápida que o Roberto está mencionando, sino também no aproveitamento da energia gerada na freagem do veículo, né? O que a gente chama de freio regenerativo. Hoje aproveitamos muito pouco, porque é um nível de energia muito alto em poucos segundos,
com essa tecnologia provavelmente a gente consiga aproveitar muito mais, mas não acredito que seja 100% do battery pack. Vai ser um percentual menor do battery pack que vai estar dedicado a carregamento rápido, a aproveitar a freagem e também a momentos de aceleração extrema, também que são os momentos de pico de utilização de energia. Vai ter muitas tecnologias nesse futuro e acredito que nenhuma delas sozinha vai resolver o problema. Nós temos que ser menos radicais e mais colaborativos e entender que, de repente, vamos ter que usar diferentes tecnologias nos battery packs dos veículos. Muito, muito interessante ver como a gente convergiu nas conversas aqui. Existem caminhos, né, existem oportunidades muito interessantes para construir pontes, tanto nas soluções quanto na construção das soluções, no P&D, na inovação. Temos talento dos dois lados, temos um histórico mais de 200 anos de colaboração entre Brasil e Alemanha, né? Temos pontes de pesquisa e inovação, não só o Senai e a Fraunhofer, mas empresas que investem, startups que estão investindo seu tempo e todo o seu empreendimento em vários países. Então, a gente sai daqui então, com um olhar positivo do que vem à frente, né? Um futuro mais verde, os pactos feitos, o próprio Roberto colocou o pacto feito no Global Compact, né, para a neutralidade de emissões, quer dizer, a gente vê a indústria apontando para essa direção e os caminhos sendo construídos e nunca sozinho, ninguém inova sozinho. Então, obrigado tanto a Roberto e ao Eduardo pelas excelentes falas e a gente sai daqui otimista, então, obrigado, um abraço a todos.